Shalom, shalom, graça e paz, bom dia, quase boa tarde. Nosso pense, repense e reflita de hoje vem nos contar a história de uma viúva e ao mesmo tempo vem falar sobre o Deus da providência. Se encontra lá no livro de 2 Reis 4, do versículo 1 ao 7. Quando o Senhor nos coloca a história de uma mulher que precisava de uma providência e de um homem que precisava de uma providência. Como está o seu dia até agora? Como foi a sua noite? O seu dia de ontem já passou? A Bíblia diz que basta cada dia seu próprio mal. Vamos vencer o que nós temos para passar hoje e o dia de amanhã o Senhor proverá. E muitas vezes Ele provê no mesmo dia. Amém? Vamos meditar Gênesis 22, 14, que diz assim: Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se proverá. Impressionante como determinados temas se repetem na palavra de Deus, principalmente com as características do Senhor. De quê? Cuidador. Um pai que ama, um pai que zela, um pai que cuida pelos seus filhos. E o que chama atenção nessa leitura do capítulo 4 de 2 Reis é sobre aquela viúva de Sarepta. O profeta Elias, ele socorre aquela viúva de uma forma impressionante, o milagre da provisão. E uma provisão que, pelo que se percebe da leitura, foi para o resto da vida daquela mulher. Nós só ouvimos falar dela nesse capítulo, mas temos a certeza de que Deus está com ela. Pense, repense e reflita. Vamos analisar o que aconteceu aqui. Vai nos levar a um milagre da multiplicação dos pães, quando Deus proveu ali, a partir de 5 pães e 2 peixinhos, preste bem atenção. Lá no capítulo 6 do livro de João, quando aquele povo, aquela multidão segue Jesus durante todo o dia e no entardecer sem comer nada, Jesus diz aos seus discípulos: ei, dá alimento para esse povo. E os seus discípulos falaram: Senhor, como que vamos até a cidade buscar? E ele diz: o que vocês têm? Procurem o que vocês têm. Ele diz: temos só, olha o que ele tinha lá, ele só diz isso. Ele diz simplesmente que tem 5 pães e 2 peixinhos. Ele diz: olha, assentem a multidão de 50 e 50. E ali ele olha para o céu, ele dá graças a Deus, ele traz a providência para aquele povo, sobeja tantos alimentos que 12 cestos são recolhidos. Deus da providência, Jesus. Bora lá para Abraão. Abraão, aqui nós sabemos que nesse monte que ele proveu, foi porque ele pediu seu filho. Deus testou a fé de Abraão, pedindo a ele o seu filho amado, o seu filho querido. E ele subiu aquele monte com toda certeza, com dor no coração, porque era um moço, o filho da sua velhice, com Sara, a mulher, o amor da sua vida. Mas ele obedeceu sem discutir. Só que Deus já sabia. Ele é fiel em todo o tempo. E ele queria testar a fidelidade de Abraão. Saber se o amor de Abraão por ele estava no filho, ou estava naquilo que ele pode fazer, ou naquilo que ele é. O Deus que provê todas as coisas. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei qual é a sua dificuldade ou a sua necessidade. Mas de uma coisa eu posso dizer, que nós vamos observar nesse milagre de Abraão 2 coisas, 2 formas de como Deus concede a sua provisão. Por um lado, o Senhor pode suprir e multiplicar de uma forma sobrenatural o alimento. E de outra, Ele vem trazer como consequência, veja bem, não tenho como explicar
esse milagre de Deus prover. Porque no momento em que Abraão ia sacrificar o seu filho ao Senhor, ele disse: Abraão, o anjo disse: Abraão, não. E o cordeiro estava lá. E o Senhor trouxe o cordeiro santo de Deus para sacrificar por mim e por você. Então, eu não sei se você é um cristão, se você é uma espírita, não sei quem que vai assistir esse vídeo, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não faz barganha. Ele te abençoa pela tua fidelidade. Ele conhece e sonda o meu e o seu coração. E deixa eu falar uma coisa para você: o desafio é seguir o exemplo daquele rapaz que cedeu o seu lanche a Jesus, da viúva de Sarepta, que aceitou alimentar primeiro o profeta, para depois alimentar a si, aos seus filhos, e o profeta mesmo. Abraão deu seu filho. No final, todos eles foram abençoados, todos eles foram honrados e concordaram com uma coisa: que os métodos de Deus suprir podem variar, mas a provisão que Ele manda é mais que suficiente. Pense, repense e reflita. Como você tem confiado? O quanto você tem confiado? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele possa fazer no seu coração nascer o desejo, a vontade de servir e de seguir a esse Deus. Não faça como aquele jovem do livro de Lucas, no capítulo 12, quando a preocupação dele era com os bens que ele tinha. Ou você se preocupar com o seu dia de amanhã, porque o Senhor diz assim, em Lucas 12, 22, e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Olhai para o lírio do campo, olhai para os corvos. Amém? Eu abençoo sua vida, sua casa, sua família, seus bens, propriedade, salário, tudo que você tem. Que você seja ricamente abençoado nessa manhã, início de tarde, e que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Creia, Ele é o Deus da providência. Amém? Pastora Luna, Ministério Evangélico Refúgio El Shaddai, Praia Grande. Eu abençoo a sua vida no nome de Jesus. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém?